Dandavat Govinda, Pranam. Govinda, Govinda, Govinda. Jaya Shila Bhaktiranjana Madhusudan Maharaj Ki Jai. Hare Krishna. Hare Jai. Krishna. Wonderful Srila Gurudev, Srila Bhakti. Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Wonderful Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rokha Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Wonderful Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai. And Sri Rupanuga Guru Vaga Ki Jai. Jai. Dandavat Gaura Nataraj Prabhu. Looking very intellectual. Have you taken a post as a university professor? Dhanavats Maharaj. Maharaj, Dhanavats to all. I stay with big hair and big bird, but I will cut today. And I feel looks a Vaishnava, but not a Vaishnava. Only looks a Vaishnava. You look wise. You look like a professor in a university, and you are wise. You can teach people what is the goal of life. You know something they don't. Então, o Maharaj deu as boas-vindas, cantou as glórias de Shila Gurudeva, de Shila Guru Maharaj, e ele falou para o Goranataraj Prabhu que com essa barba, esse visual, ele está parecendo um professor de universidade, está parecendo muito, muito inteligente. E aí o Goranataraj Prabhu respondeu que em breve ele vai cortar para ficar mais parecido com o Vaishnava, mesmo não se considerando um. E aí o Maharaj falou que ele está com uma expressão muito inteligente, que ele pode ensinar muitas coisas para as pessoas, porque com certeza ele sabe muitas coisas a respeito dos reais objetivos da vida que as pessoas não sabem. A devotee sent me a link to some professors, university professors. And the devotee sent this link and said, look, now the university professors, they are giving evidence. They are coming to recognize that there must be some higher thinking behind this universe. Mamma mia. O Maharaj disse que um devoto mandou para ele um link mostrando, né, que tem muitos professores agora de grandes universidades que finalmente passam a admitir a ideia de que com certeza existe alguma consciência superior, né? But you know, they looked smart, they looked intelligent, but when they spoke, and what they spoke was so superficial that it was shameful. Então, o Maharaj falou que eles tinham uma aparência muito inteligente, pareciam pessoas muito brilhantes. Mas aí, quando eles falaram, as coisas que eles falaram foram tão superficiais que dava até uma certa vergonha, um certo constrangimento de assistir. I think Gora Nataraj Prabhu wants to say something else, Maharaj. Yes, please do so. Please. Dhanavats, tu pode traduzir, Shri Hari, porque aí vale para o pessoal que está aqui. Claro. Nessa segunda-feira, dia 19, eu vou começar com um grupo de estudos do Bhagavad Gita. Uma jornalista da CBN me convidou para montar um grupo, e aí o grupo também está aberto para os devotos. É bem iniciante, assim, são para pessoas que não conhecem o Gita, a maioria são estudantes de yoga, mas eu quero poder oferecer esse serviço também, assim, com as bênçãos de Srila Madhusudana Maharaj, com as bênçãos de Gurudeva, e ficar aberto para os devotos que quiserem participar. É só me mandar uma mensagem no WhatsApp e eu convido todo mundo para o grupo. Dhanavats. Muito bom. So, Gora Nataraj Prabhu is saying that he was invited by some friend who's a journalist from CBN to get together a small group and start studying Srimad Bhagavad Gita. Some very basic stuff for mostly non-devotees or yoga practitioners and things like that. But he's inviting anyone who's interested. It begins next Monday. Excellent. We're very happy to hear. And it may be basic, but I remember hearing the basic things, reading the basic things for the first time in Srila Prabhupada's books and thinking, why did nobody ever tell us anything about this?
in our younger time on the radio, TV. I never heard anything about you are not your body, with any authority at least. Então, o Maharaj achou a ideia excelente e, mesmo sendo uma coisa bem básica, né? Ele disse que ele se lembra de ouvir e ler as coisas mais básicas quando ele começou a ler os livros de Srila Prabhupada e ele se perguntava, né? Puxa, por que que não ensinam isso nas escolas? Por que que a gente não ouve falar sobre isso no rádio, na televisão, né? Essas coisas são tão importantes sobre a existência. But what I was going to just add about that link that the devotee sent, it was university professors. They obviously have big brains for logic and memory, and they looked very intelligent. But their speaking, what they are talking about creation and how the atoms as well as the universes come, it was absolutely not only superficial, it was just well, okay, you can say superficial, compared with any one page that you read of Gurudev or Guru Maharaj or Srila Prabhupada. E para completar, né, sobre esses professores universitários cujo link aí o Maharaj recebeu, que são pessoas assim, né, com uma lógica incrível e muita sabedoria nos seus campos e uma aparência, né, muito intelectual, muito inteligente, mas aquilo que eles estavam falando, né, sobre o universo, sobre a vida, sobre a criação, era algo tão superficial que não dá para comparar nem com qualquer página que você lê de qualquer livro de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj ou Swami Maharaj Prabhupada. So we are so grateful again. It's not our quality, it's our good luck. We are so grateful that we've come to the teachings and the connection of Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, Srila Saraswati Thakur with not only sensible answers, but backed with the Vedas, backed with common sense, everything. E de novo, né, nós ficamos muito agradecidos, né? É incrível a gente ter essa bênção, essa possibilidade de ter recebido essa conexão com os ensinamentos de Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e assim por diante. É incrível que a gente tenha essa possibilidade. Hare Krishna. And I'm using the phone today, and so I'm just more difficult for me to see everybody who's here, but I'm looking through and happy to, I've just looked through everyone's name. Radha Raman Prabhu is here with Achyuta Priya Devidasi. And Yes. we do have a question from 2 weeks ago. We answered one question last week, and we can answer the second question this week if you wish. Oh, yes, that's very good. And actually, it's a lot of questions in one question, but it's mainly about tolerance. So I'm going to read the Portuguese version, and you have the English version with you, don't you, Maharaj? I do. Okay. Let me use these spectacles. Otherwise, I'm going to create a lot of nonsense here. Então, a pergunta do Radharaman Prabhu, né, de 2 semanas atrás, que na verdade na semana passada o Maharaj respondeu a primeira, e tem uma segunda pergunta que se subdivide um pouco em outras perguntas. O Radharaman Prabhu está pedindo para o Maharaj falar um pouco sobre a questão da tolerância. Para nós, né, que vivemos nessa vida comum e ordinária, como chefes de família, trabalhadores, cidadãos, etc., o que deve ser tolerado e o que não deve ser tolerado. Então, até que ponto a gente deve tolerar certas pessoas, certas situações. E daí, dentro dessa pergunta, tem uma questão interessante, né? Que ele pergunta se a busca pela boa associação não seria, por si só, uma certa intolerância em relação à má associação. Enfim, como devemos entender na prática esse conceito de tolerância? So, Maharaj, there are a few English-speaking people here. I think it would be nice to read the English version too, right?
Yeah, I'll read the English. I have it just here. Wonderful. So first of all, Radharaman Prabhu, my Dandabat, and actually all of you, my obeisances, and we're happy to be in the company of all of you, sincere souls. And here's the question, your question. Would you please talk a little bit about the matter of tolerance for us that live an ordinary life as family chiefs, mundane workers, and civilian citizens? What should not be tolerated? So, what is the tipping point to which we should tolerate people or situations? Isn't the search for good association some sort of intolerance of bad association? And so, how should we see in practical terms the concept of tolerance? So, first of all, this is a practical question, and practical is what our devotional life is. Guru Maharaj, Gurudev, everyone, all the guides, they've told us that devotional life is practical. Então, em primeiro lugar, essa é uma pergunta muito prática. E a nossa vida devocional, ela deve ser também uma vida prática. Tudo que é ensinado por Shila Gurudeva, Shila Guru Maharaj, sempre tem a ver com isso, com você trazer para um patamar prático a sua vida devocional. So you've read quite a lot, I think, and there are examples given by Srila Guru Maharaj of what not to tolerate. Então, ele acredita que você leu várias coisas e existem alguns exemplos dados por Shila Guru Maharaj daquilo que nós não devemos tolerar. For instance, if the devotees or the deities or the temple, if Krishna's own are being attacked, we don't just sit back and say, oh, do what you like. Então, por exemplo, né, se os devotos, as deidades ou o templo estão sendo de alguma maneira atacados, nós não deveríamos, ficar parados sem fazer nada. So we should not tolerate abuse of devotees, deities, and the Lord. Então, nós não deveríamos tolerar nenhum tipo de abuso em relação aos devotos, aos templos, às deidades e ao Senhor no geral. And so there we've got kind of the middle point or the line. Other things we will try to tolerate. Então a gente tem aí algo como uma linha, né? Esse ponto médio. Outras coisas a gente deve tentar tolerar. It doesn't mean that we will be inactive when we see something that we can give relief to. Isso não significa que nós ficaremos inertes quando a gente vir algo que a gente possa trazer algum alívio, alguma situação que a gente possa aliviar de alguma maneira. But the mundane world is a terrible place. Mas o plano mundano é um lugar terrível. You have to tolerate that the lion eats the deer. Você tem que tolerar que o leão, ele devora o cervo. It's a mundane transaction and everything is working by karma. Essa é uma transação mundana e tudo está acontecendo pelo karma. We cannot go out and think, oh, I'll shoot every lion because he's eating the deer, because then you are also shooting the lion. A gente não pode sair por aí, né, e pensar, eu vou atirar em todos os leões, porque eles estão comendo os cervos. Dessa maneira, nós estaríamos atirando em todos os leões. And one time in Navadip, and I still feel bad about it, there was a snake and he was eating a frog, but the frog only had his back part inside the snake's mouth. E uma vez em Navaduip, o Maharaj ainda lembra dessa história, né? E
faz ele se sentir um pouco mal, tinha uma cobra devorando um sapo. E naquele momento, a cobra ela tinha apenas a parte de trás do sapo dentro da boca dela. It wasn't a cobra, it was another snake, but it was a snake in the dam, yes. In Portuguese, it's pretty much the same word, Maharaj, so it's not a problem. Ele falou que Oh, okay. não era aquela o cobra mesmo, né? Que é a palavra para aquela naja, aquela serpente com o pescoço mais largo, era uma cobra mais normal, uma serpente. Anyway, there's me thinking, oh, the frog is being eaten, but he's only a little bit inside the mouth. Then I pushed the snake away and everything, and the snake left the frog. But one thing, I was taking away the snake's meal, but the other thing was when the frog, when he left it, already the back part of the frog had been like dissolved somehow in the snake's mouth. Must be something which is like dissolving the skin off the bone. So when he came out, his back legs were all dissolved. And then, I mean, he must have just had more suffering and was anyhow going to die. Just an example. Então, né, nesse exemplo, o Maharaj ele viu isso acontecendo e ele espantou a cobra, foi o instinto dele. Só que quando a cobra foi embora, uma parte do sapo já tinha meio que sido comida e assim dissolvida na boca da cobra. Então, além dele atrapalhar a refeição da cobra, deixar a cobra sem o seu jantar, o sapo sofreu miseravelmente o restante de vida que ele tinha ainda, né? But that's just an example. In the material world, we are more or less witnesses of what is taking place. It is all an interaction of karma. But for the spiritual, the devotee section, we do have some interest to protect the devotees. Então, nesse mundo material, né, esse é um exemplo de como muitas vezes a gente é apenas uma testemunha daquilo que está acontecendo, que está sendo levado a cabo por fatores kármicos. Mas quando a gente cruza essa linha, né, e aí a gente já está lidando com os devotos, né, o mundo da devoção em si, daí isso já tem um interesse maior nesse sentido de que a gente tem que intervir um pouco mais. And of course, we have our duty in the material world. So, in the material world, you must protect your family, protect your house, this, that, and the other. And in fact, oh, well, we don't. In fact, in the scripture, there are some description. If somebody comes to burn your house, you have a right to kill them. That, don't you do that, but that is the penalty for burning somebody's house in the scripture. E é claro, né, que nesse mundo material a gente tem as nossas obrigações, né, de defender a nossa família, defender o nosso território, fazer essas coisas. Isso faz parte da natureza kármica desse plano. Nas escrituras é dito que se alguém está tentando queimar a sua casa, você tem um direito escritural de matar essa pessoa. Essa é a punição adequada para alguém que tenta queimar a casa de outra pessoa. Então é claro que não é para a gente sair fazendo esse tipo de coisa, mas até nas escrituras existe isso também, né? But the devotee will, in particular, see everything in relation to Krishna. And as Guru Maharaj points out, actually nothing can happen without Krishna's sanction, and he is affectionate to his devotees. E é claro que os devotos devem enxergar tudo de alguma forma em conexão com Krishna e entender que se Krishna está no comando de tudo, nada que está acontecendo é inapropriado ou ruim. Tudo tem algum sentido e está acontecendo porque Krishna sancionou aquilo de alguma maneira. I think it's very nice to talk a little bit about the last part of the question, Maharaj, the one in which he talks about a good and bad association. I think that's a very interesting point of this particularly very nice question.
Então eu pedi para o Maharaj falar um pouquinho mais sobre a última parte da questão, que eu acho uma parte muito, muito interessante, de uma questão muito boa no geral, né? Que é sobre essa ideia, né, de boa e má associação, de você conseguir definir o que que é uma má associação, o que que é uma boa associação, e se você fazer isso já não é em si uma certa intolerância. So, and well, yes, because there are different parts to the question. I'm also considering what is the tipping point to which we should tolerate people or situations. In a way, we've expressed that. But Srila Gurudev, he seriously said that actually humility, tolerance, giving honor to others and not respecting honor for oneself is the only solution in every situation, materially and spiritually. He said, that is my life's experience. Finally, that is my life's experience after trying other things. Hare Uma Krishna. coisa ainda, né, dentro da mesma questão, um pouco antes tem aquela parte, né, de qual que é o ponto, né, até onde a gente deve tolerar e o que que a gente não deve tolerar. E aí o Maharaj falou que Srila Gurudeva, Srila Govinda Maharaj, ele dizia que ser tolerante, humilde, oferecer honra aos demais sem esperar o mesmo em troca, vale para todas as situações, em relação à vida espiritual, em relação ao mundo material, e ele falava que ele percebeu isso pela experiência mesmo, que ele tentou de outras formas, mas que ele percebeu que realmente a solução para qualquer situação, qualquer conflito é essa: oferecer honra sem esperar o mesmo em troca, ser tolerante e humilde. And by the way, I will just read the third question here, which is, isn't the search for good association some sort of intolerance of bad association? That's very clever, isn't it, Maharaj? Tricky. Então essa Okay, última so not parte, né? repeating in Portuguese. Então essa última parte, né, que não é a nossa busca por boa associação e o fato da gente evitar a má associação não é em si um tipo de intolerância. E aí eu e o Maharaj concordamos que essa é uma perguntinha capciosa, né? Difícil de responder. Well, how about we just think of it that everybody wants good association? Do we have to analyze, or is that because I don't want to be with thieves, liars, rogues, and killers? I think it's maybe it's more of a blurred line in the sense that we are dealing with very mundane subjects on the day-by-day basis, and we end up being surrounded by bad association in for instance, whenever I read about good and bad association, Swami Maharaj used to say a lot that good association, that the very least, is devotees, or at very, very, very least, something that leads you to a sattva guna kind of life. And what we see in our own families is many, many times something very different than that. So, in that sense, sometimes we're dealing with family matters, like probably not inside our homes, but whenever we visit relatives or anything like that, we deal with situations that we see as bad associations because of very basic people habits that we just see as bad habits. And should we tolerate that and keep beside them while they're doing things that we do not agree, or should we just, go away? I remember Srila Trivikram Maharaj telling that when he first joined the temple, he was taught that he should be vegetarian and not associate with people that eat meat. So he went back to his family house, and the family was having dinner at the table, and he was sitting at the corner on the floor, refusing to be around those people. So this kind of day by day situations that
that people see themselves in. I think this is what he's talking about. Very practical day by day things. Radharaman Prabhu, do you want to say something about it? Right, you got the point. Exactly that. You see, the tricky part is when we are talking about family, and when it's directly talking about the family. We all love our family. There is some kind of unknown connection which binds a family together. I've wondered about that in the past too. But for our family and who we are responsible for in the family, we must have a lot of tolerance. We know that from children of parents and of parents of children, from both sides. We have to be very tolerant and be human, not crazy. Então vamos lá, pessoal. Essa parte, né, eu falei bastante em inglês com o Maharaj agora, eu vou traduzir para quem não entendeu muito bem. Essa parte da pergunta, o que eu percebi na pergunta do Radharaman Prabhu, e felizmente ele falou que é isso mesmo, é que tem muitas situações que a gente se vê no dia a dia, por exemplo, a gente vai na casa dos nossos familiares e aí eles estão fazendo coisas que, putz, pelo pouquinho que a gente leu e aprendeu, a gente já considera aquilo um negócio condenável em algum sentido, né? E a gente não queria fazer parte daquilo, mas a gente está ali, sei lá, uma reunião familiar, alguma coisa desse tipo. E aí eu lembrei, né, de um amigo nosso que, quando ele voltou do templo pela primeira vez e foi para a casa da família dele, ele não sentava mais à mesa na hora do jantar, porque as pessoas estavam comendo carne ali, ele sentava num canto no chão e falava que ele se recusava a sentar com a galera que ia, por exemplo, né, comer carne naquele momento. Então, é esse tipo de situação. E aí o Maharaj falou que, especialmente em relação à nossa família, tem laços aí que a gente desconhece, a gente não sabe muito bem por que que a gente ficou. A gente sabe que tem a ver com karma, mas a gente não sabe explicar exatamente por que que a gente ficou aprisionado nesse meio. E em relação à família, o Maharaj disse que a gente tem que ter essa tolerância extra. Então, os pais em relação aos filhos, os filhos também em relação aos pais, tem que haver essa dose maior ainda de tolerância, porque existe um tipo de conexão aí que a gente nem sabe explicar muito bem. We are not the vegetarian society. We are the Krishna conscious society. Então, antes ainda o Maharaj falou, né, que a gente tem que ser, nós temos que ser humanos e não loucos, né? E agora ele falou que nós não somos a sociedade vegetariana, nós somos a sociedade da consciência de Krishna. And so many people are prayerful. They, you say, believe in God. They know there is God. But for some reason or another, they just haven't made that step to see that, well, eating meat means pain to animals and we should not be involved in it. But we know from our past that there are two different categories here. One is faith in God, and then the next step, if it's about eating meat, is to actually, the penny has to drop. Oh, right, we should not eat meat. Então, por exemplo, a gente pode se ver perto de várias pessoas que têm algum tipo de crença. Elas acreditam de alguma forma em algo superior, algo que a gente poderia chamar de Deus, vai? Mas a ficha delas ainda não caiu para dar um passo a mais, para entender, por exemplo, né, essa questão de que a gente não deveria comer carne, a gente não deveria causar esse tipo de sofrimento. E para a gente é importante entender isso, né, que as pessoas, cada pessoa está num determinado estágio aí da sua compreensão e pode ser que um dia essa ficha caia. But everything is a test for us. So I don't know like a specific circumstance that maybe you're thinking of or referring to. And it's not just eating meat, it's other behavior. And we're sad when family members, people who are dear to us, maybe doing things which we know are injurious to them. But it's their choice, and we have to try to maintain a good example
understanding they can be devotees in the future and maybe in the near future. Então, né, quando se trata de família, é isso, é uma coisa difícil, cada situação é uma situação. Então, a gente não está falando, né, claro, só de comer carne, por exemplo, né? Tem várias coisas que a gente vê as pessoas que são queridas para nós fazendo, que a gente sabe que são coisas prejudiciais para elas. E é um processo delas, é a escolha delas. O que a gente pode fazer é manter um bom exemplo, é fazer a nossa parte da melhor maneira possível. E a gente tem que lembrar que a gente pode estar lidando com alguém que vai ser um devoto, talvez muito em breve. Então a gente tem sempre que fazer o melhor possível, mas entender que cada pessoa está no seu processo. So we will keep a level head. We will be mature. But we can also feel inside, oh dear, for those who are not really behaving well, but we do care for them. Então, é claro, né? A gente vai manter um certo padrão mental, um certo padrão comportamental. Externamente, nós vamos nos comportar, mas é claro que internamente, às vezes, vai ser inevitável a gente ter essa sensação, né? Que o Maharaj descreve como oh dear. É tipo, ai, caramba, né, meu? Puxa, que coisa! E a gente vai respeitar e fazer o melhor que a gente puder. Anyway, the unfavorable things for us are association with non-devotees. And the favorable thing for us is to have the resolve to abandon their association. So that has to be taken for time, place, and circumstance. So if this has become like a family dealing with family question, please don't abandon your families. Be a good example and pillar for your family. Então, é claro, né, que a gente entende que o que é ruim para nós é a associação com não devotos. E o contrário disso, que é bom para nós, é a associação com devotos. Agora, especialmente quando a gente está lidando com a nossa família, não é para abandonar a família. Não é uma coisa boa se fazer abandonar a família considerando isso, né? Eles não são devotos, eu tenho que me associar só com os devotos, então eu vou abandoná-los. A ideia aí é ser um bom exemplo. But you can politely and respectfully leave the company, of those people in the gambling den, in the opium den, in the alcoholics, in the bar, and in this, that, and the other. You have no obligation to mix in that society. So we abandon that association. Mas você pode e deve, né, respeitosamente, é claro, abandonar as companhias daquela seção, né, da galera que está enchendo a cara, se drogando, né, fazendo coisas que a gente sabe que são super ruins. Esse é o tipo de companhia que realmente a gente deve abandonar. So, if you want my answer to, isn't the search for good association some sort of intolerance of bad association? My answer is no, it's just sensible, common sense. Então a resposta seria, né, para essa última parte da pergunta, não é esse buscar por boa associação e sair da má associação, uma espécie de intolerância à má associação. A resposta seria não, isso é apenas bom senso, é você observar as situações e ter bom senso. We want to associate successful people with people, not to associate with those who are bad people and, say unsuccessful, but unsuccessful means that they're failing in life. We want to associate in the positive area of life. Of course, common sense. Então, por uma questão de bom senso, nós queremos nos associar com as pessoas que são bem-sucedidas, né? A gente não está falando de coisas materiais aqui, né? Pessoas que compreenderam a existência. A gente quer se associar com essas pessoas, não com as pessoas que estão perdidas, né? Sem nenhuma compreensão da existência.
Okay, so the last question. So how should we see in practical terms the concept of tolerance? So for devotees, and you are a devotee, for us all who are trying, we should try to see every situation. What have I got to learn from this? What is Krishna teaching me? Então, né, para essa última parte da pergunta, né, em termos práticos, como a gente deve observar essa relação com a tolerância, todo mundo que tem alguma conexão com a vida devocional tem que conseguir observar as situações dessa maneira. Em qualquer situação, o que Krishna está tentando me ensinar com isso? And really, we can see bit by bit with different things that happen. Krishna is teaching something to us, pointing out something in us that we have to correct in our attitude. From inside to out, we are being taught. E se a gente observar bem, o tempo inteiro a gente está recebendo alguma lição, aprendendo algo que Krishna está tentando nos ensinar. Internamente a gente consegue perceber isso. Essa lição ela vem de dentro, né? E Krishna está nos corrigindo e nos ajustando o tempo todo. And the opposite of tolerance is intolerance. And with intolerance comes anger and all these things. And Guru Maharaj said nothing good ever came from anger. E o oposto de tolerância é intolerância. E da intolerância é que vem a raiva. E tudo que a gente não consegue lidar. E Shila Guru Maharaj, ele diz, né, que nada bom nunca veio da raiva. Da raiva não vem nada de bom. And finally, about this question, finally I can say that Srila Gurudev in his very last times, all the way through, but also in his very last times, directly in this one, then he said it's a lifetime of practice. Maharaj, the audio was cut just the moment you were talking. What did he say? Please come again. I think it was a connection problem. I'm trying. I wonder if okay, he said it's a lifetime of practice. I'm going to try to get another Wi-Fi, Prabhu. Yes. No, it's going Could you well hear me in this general. time? No, it's going well. Yes, I've heard you. Então, né, okay. De novo, ainda sobre tolerância, né? Shila Gurudeva, no finalzinho da vida dele, ele falou isso, né? Que para você conseguir compreender e realizar isso, isso é uma vida inteira de prática. Hare Krishna. Hare Krishna. From tolerance to beauty, sweetness, charm, and harmony. And if we allow ourselves to be fit with humility, tolerance, giving honor, and not wanting for honor for ourselves, we will be brought into that association and that land of beauty, sweetness, harmony. Então, se nós, né, realmente nos tornarmos aptos a desenvolver isso, né, a ter de verdade tolerância, humildade, oferecer honra aos demais sem esperar o mesmo em troca, isso é que vai nos deixar aptos para a gente conhecer esse plano de eterna beleza, charme, felicidade. All right. Now, dear devotees, I'm just scrolling through the many devotees over here again, seeing your names, faces, etc. And I heard a rumor that 9 of you from Brazil are about to get
about to do a mystic journey from Brazil to the holy Dham of Jagannath Puri. That's a mystic journey. Então o Maharaj está vendo, né, vários rostos felizes aqui e dizendo que ele, oh, Lila Shakti just said, I think 11. Beautiful, even better. Então que 9 e agora Lila Shakti falou que são 11 na verdade, 11 devotos e devotas aqui do Brasil, devotas eu acho, na verdade. Acho que não tem nenhum devoto, acho que só devota. 11 devotas do Brasil estão prestes a fazer uma jornada mística, saindo do bom e velho aeroporto de Guarulhos para chegar na terra sagrada de Jagannatha Puri, uma viagem mística sem dúvida nenhuma. Em breve estarão lá. And if you read, some of you may have read something from the Sri Brihat Bhagavatamritam. There you will find that Gopakumar is repeatedly being sent forwards to Puri, to Purushottam Dham, to Jagannath Dev. E se vocês leram, e acredita que alguns aqui já leram o Brihad Bhagavatamritam, a Gopakumara, ele é mandado cada vez mais para frente, cada vez mais para o alto, e muitas vezes ele é direcionado para Purushottam Dham, para Jagannatha Puri. And this is when he's traveling in the higher planetary, mundane planetary systems of this world. E isso é quando ele está viajando pelos sistemas planetários mais elevados que existem. So you've heard of heaven, which is full of enjoyment, is no disease, people live for hundreds of thousands of years and more. From there, he's being sent to Purushottam, to Puri, as a higher place than heaven. E vocês já ouviram falar dos céus, né? Quando as pessoas vivem em lugares por muitos e muitos milhares, milhões de anos, uma vida de felicidade, sem nenhuma doença, sem nenhuma preocupação, só riquezas e maravilhas. É nesse lugar que ele está quando ele é mandado para um plano mais elevado ainda, Purushottam Dham. So that he's coming from high in the universe. Look at those stars through Alex's telescope and see from that distant places he's being sent upwards to Jagannath Puri. Então, desses lugares infinitamente superiores, né? A gente pode ficar olhando as estrelas com os telescópios e admirando, mas ele está num plano mais elevado que isso. De lá, ele está sendo enviado para um plano mais alto ainda, que é Jagannatha Puri. Did you mention Alex's? It's Alex, wasn't it? His telescope. We watched the stars. Yes, yes. Então, o Maharaj está Yeah. lembrando que o nome do telescópio é Alexis. But you are coming from just around the corner, 180-degree corner, the other side of planet Earth. Mas vocês que vão agora, vão apenas, né, de um outro lado do planeta Terra, aqui pertinho. And it is mystic that you can come, maybe it takes 2 days, probably takes 2 days, but within 1 day or 2 days, you're coming from the other side of the world and you're coming to Puri. It is amazing. And Jagannath, only by his grace, the Lord's grace, is all this possible. E é incrível que vocês possam, né, em 1 ou 2 dias, sair do lugar onde vocês estão e chegar em Jagannatha Puri, um lugar que você só pode chegar com as bênçãos do Senhor Jagannatha, com as bênçãos de Krishna. So you are making a pilgrimage which other great souls have made in the past and wish to make. Então vocês vão fazer uma peregrinação que grandes almas no passado fizeram e outras grandes almas apenas tiveram o desejo de fazer.
And when you come to Jagannath Puri, be very cautious about every one of the 10 offenses to the holy Dham. E quando você chegar em Jagannatha Puri, por favor, seja muito cautelosa, muito cauteloso, preste atenção para não cometer as ofensas aos locais sagrados. And I think Pandita, Rasamai Pandita already sent a copy of that to everybody who is like on the list to come. So please do take time to actually learn those offenses. E o Maharaj acredita que a Rasamai Pandita Devidasi já mandou por escrito aí essas ofensas. Então, por favor, vocês que estão indo, leiam com cuidado, leiam e releiam, aprendam e não cometam essas ofensas. And coming to Puridam, remember what is told in Sri Chaitanya Bhagavat, that in Puridam, the residents have 4 arms. Even the donkeys have 4 arms. E não se esqueça, né, que no Chaitanya Bhagavat é dito que em Puridam todos os residentes têm 4 braços, até mesmo os burros têm 4 braços. So that goes for the residents. I'm not sure you will suddenly get another 2 arms by coming. Então, isso serve para os residentes. Ele não acredita que quem chega lá já vai desenvolver os outros braços extras. Hare Krishna. Hare Krishna. Anyway, I don't think you need much more preparation. Probably already you are very prepared and anxious to start your journey and to make that pilgrimage. Então, Maharaj acredita que não haja necessidade de mais preparação, todo mundo já se preparou bastante e vocês devem estar ansiosos ou ansiosas para começar essa peregrinação, essa jornada. But at every moment we must understand it is the Lord's grace, and we must pray for His grace not only until the time we arrive, but after we arrive constantly. Mas o tempo inteiro a gente tem que lembrar que ir para um lugar como Jagannatha Puri é uma graça do Senhor. E o tempo inteiro a gente tem que orar por essa graça antes da gente ir, quando a gente está indo e quando a gente está lá também. You are coming by airplane, but those who can, they're coming by mystic potency, by mantra from other planets. Então, vocês estão indo de avião, mas aqueles que podem estão indo de outras formas, como, por exemplo, vindo através de mantras de outros sistemas planetários. And from Navadip and around India for centuries, and people are coming by walking, by foot, from all corners of India to come for darshan. E de Navadvip ou vários outros lugares da Índia, vários outros cantos da Índia, por muitos e muitos séculos, as pessoas costumavam e ainda vão andando, elas vão caminhando até Puri para receber essa bênção, esse darshan. So it is sweet to think about that when we are on the aeroplane, because you have 2 days of some austerity, but you can think of it 3 weeks of austerity, probably 3 weeks to walk from Navadip to Puri, at least 2 weeks. Isso é uma coisa legal de você pensar, né? Porque você vai estar num avião e existe aí 1 ou 2 dias de austeridade, não é muito fácil, mas você pode considerar que caminhar de Navadvip até Puri seriam, na verdade, umas 3 semanas de austeridade. So to have some austerity on our journey, we must be actually joyful and think, oh dear Lord, you're giving some austerity, but it is a fraction of what it could be. And we pray that we will be able to enter your land. E ter alguma austeridade em nossa viagem é algo que, na verdade, tem que nos trazer felicidade. E a gente tem que agradecer. E, por favor, Senhor, me admita no seu plano. And you will find when you get to Puri,
a lot of other people have come to Puri also. It is a busy place. E quando você chegar em Puri, você vai perceber que muitas outras pessoas também foram para Puri. É um lugar bastante cheio. And we wonder how they all managed to come. But then we know that there's the regular trains, the regular buses, and believe me, they can be quite austere. E aí você pode se perguntar, puxa, como tanta gente chegou aqui? Mas existem os trens regulares, os ônibus regulares, e acreditem, eles são muito austeros. So every airline in the world is much more comfortable journey than such transport. E então qualquer companhia aérea do mundo te dá uma viagem muito mais confortável do que esses transportes locais que tem lá. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question for me from anybody? Então, alguém tem alguma pergunta para o Maharaj? Estou dando uma geral aqui nas telas. Alguém quer fazer alguma pergunta? É uma coisa que foi muito legal, né, que eu quero observar aqui, que o Radharaman Prabhu fez, é que ele sentou, cantou japa, estudou, e ele formulou umas perguntas muito legais. Isso é uma coisa ótima de se fazer e mandar para mim, mandar para a Ananda Lila, porque aí a gente já traduz, manda para o Maharaj, e vocês veem, né, com uma pergunta hoje a gente teve uma aula inteira, muito legal. É sempre válido fazer isso. So I'm just saying, Maharaj, that it's very nice for people to do the same thing that Radharaman Prabhu has done, which is like chanting on his japamala and studying and getting some questions in his mind and sending these questions to myself or to Ananda Lila, and we can translate them and send you the questions. Then we have an entire class based on one question, which is very, very nice, always very nice to have. And devotional service is practical. We have to learn how to harmonize, but harmonize keeping our principles. Então, o serviço devocional ele é prático. A gente tem que aprender a harmonizar, mas a gente tem que harmonizar mantendo os nossos princípios. Hare Krishna. Hare Krishna. Priya Sundari Devi Rasi, are you on the coming to Puri list? No. Oh dear. Dandavad, Gurudev, Dandavad devotees. I cannot, no, not this time. I'm very sad. I'm very happy for my sisters that are going. I just talked to Aparajita Devidas and she said she's also going. I'm very happy for all the devotees that are going there and sending my best wishes. Wonderful. I mean, not wonderful that you're not coming, but wonderful you're sending the best wishes, etc. And yes, the devotees here are going to be representing you all in some way, so you're not being left out. Each of you are being represented by the devotees, and already you've got, oh yes, you've got your own inside man, as they say, Leela Moy Prabhu, there in Navadip, where today they had their first full day of parikrama. And so I think we should come to Navadip. Is that Seva sitting beside you? Anyway, Yes, perhaps Gurudev. Dandava pranams. deixa eu só Portuguese. Dandavat pranams, Dandavat pranams. Let me just translate a little bit. Otherwise it will be impossible. Então o Maharaj, em primeiro lugar, lhe perguntou, né, para Priya Sundari Devidasi se ela estava indo junto, né? Ela falou que infelizmente dessa vez não vai dar para ela ir, né? Tá ali, achei, tá ali a Priya Sundari. Ela lamentou o fato dela não poder ir, mas por outro lado ficou muito feliz de ver que tantas pessoas que ela conhece e gosta conseguiram e vão. E o Maharaj ficou feliz dela oferecer as reverências a essas pessoas que vão, mas ficou triste dela não poder ir. Deu para ver que ele ficou
sentido ali, ele gostaria que ela fosse. E aí ele falou também que o Lilamoi Prabhu está lá em Navaduip, hoje eles tiveram o primeiro dia de parikrama mesmo, o dia todo, e ele está junto com a Sevarupa, que é a nossa representante brasileira na África do Sul. Então agora eles vão falar um pouco direto de Navaduip. Eu vou fechar o meu microfone aqui porque o Lilamoi Prabhu é um poliglota. Vamos lá. Dandavat Pranams, Lilamoi Prabhu, Dandavat Pranams, Sevarupa Didi. Nice to have you here with us. And please, you take care of it now. So Leela Moy Prabhu, please you speak Okay. in Portuguese. Give Sri Hari Prabhu a break. And Sevarupa, she can speak in Portuguese or English. Okay, that's what he said, actually. I'm just following his orders. Okay. Just serving the devotees. So, português. Então, estou aqui na Vadwip. Hoje fizemos o nosso. Eu espero que a internet esteja. Não sei se está falhando e tudo. Se estiver falhando, vocês me falam que eu talvez feche a câmera. Tá. Hoje fomos nosso primeiro parikrama. Hoje a gente saiu cantando nas ruas até a deidade de Mahaprabhu, que foi a deidade de Vishnupriya, que foi a primeira esposa de Mahaprabhu. E é uma deidade muito, muito especial, muito bonita. Srila Sridhar Maharaj, ele dava ênfase de que esse é o mais bonito, a mais bonita deidade de Mahaprabhu. Então, é um local muito importante. E hoje a gente foi em Harinam Sankirtana. Nem sei, eu acho que foi uns 30 minutos de Harinam Sankirtana. E é muito legal que a gente sai cantando nas ruas e todas as pessoas conhecem Hare Krishna e todas as pessoas cantam conosco. É uma experiência incrível, porque aqui é o coração de Mahaprabhu. Aqui é o coração do Hare Krishna, do mantra Hare Krishna. Então, é uma sensação incrível que eu não consigo descrever. Então, para todos os brasileiros que estão vindo, vocês vão presenciar isso, vocês vão sentir realmente. Talvez, talvez não consigamos entender como era na época de Mahaprabhu, porque muita coisa mudou, muitas coisas são diferentes, mas eu acho que a gente consegue ter apenas um pequeno gosto de como era de andar pelas ruas de Nadia, do distrito de Nadia, em Harinam Sankirtan. So, a bit in English for the English speakers. So, today we did Sevarupa our can first tell us parikrama. English if you say. Good. She's too Sevarupa can humble, say the too humble English, to say what something. you say. Okay, do it. Okay, here's my try. Of Portuguese, I mean. Yeah. I'm even saying it wrong. Then we went on parikram Yes. to see the deity of Vishnupriya, Mahaprabhu, and the kirtan was ecstatic. And the Keshav was led by Keshavananda Prabhu, and even the Dhamvasis were like also in the whole kirtan, and it was really of a different world. So Yeah, and I said here everyone knows the Harinama, Hare Krishna Maha Mantra. Everybody's singing. Here's the heart of Mahaprabhu. Here is the totally different experience from everywhere that you go around the world. Here's the heart of Mahaprabhu. And maybe we cannot have a full experience as it was in Mahaprabhu's time, but because a lot of things changes and everything, but at least we can have a glimpse of how it was, the Harinam Sankirtan, walking in the Nadia districts and have this amazing environment. And yeah, I think she did a really amazing job. See? Portuguese.
our Brazilian representative here with us. Jai Gurudev. Yeah. And everybody was very enthusiastic about it. And we came back and we finished our parikrama and right straight away to the Arati. 10 minutes break and straight away to the Arati, and we skipped the Arati because we had a Zoom. Anyway, this Okay. was an experience, amazing experience. Tomorrow, more and more and more. Tomorrow is going to be the double. And one yeah, Russian. that I also would like to add, and you can translate, Okay. is that we were graced with going to Srila Gurudev's room, and where there were a lot of heartfelt, emotional, memories from the devotees, which were so sweet that you won't actually, experience that as well. And it was very emotional. I think just being here and also knowing, like, also with Maharaj that has served here and lived here and the office, and just also we got to also be in Srila Guru Maharaj's room on the veranda. So it was very, very beautiful. And that was before we went on Parikram today. E antes, na parte da manhã, o Harinam Sankirtan foi na parte da tarde, logo depois da prachada, o almoço da prachada. Prachada é o almoço. E o que fizemos de manhã, fomos na varanda e no local onde Srila Govinda Maharaj ele recebia os devotos, ele dava essa atenção para os devotos todos os dias, e ele estava lá sempre disponível para os devotos e sempre agraciando todos com Harikata e com muita coisas maravilhosas. E tivemos os discípulos de Srila Govinda Maharaj, os discípulos que estavam diretamente conectados com ele, que estavam presentes na época de Srila Govinda Maharaj nessa varanda. Então foi uma experiência incrível. E todas a sessão das Didis, muito emocionadas e sempre em prantos, com muita emoção e ouvindo as histórias, muito incrível. E depois também fomos na varanda de Srila Maharaj, Srila Guru Maharaj, no quarto dele também, no quarto e na varanda. E ali, nessa varanda, é onde a gente pode considerar que onde tudo começou para nós, os ocidentais, onde os devotos, os discípulos de Srila Prabhupada, eles vieram aqui para receber tudo de Srila Sridhar Maharaj. Então, a gente estávamos na varanda e também com muitas histórias, muitos passatempos contados pelos devotos. E esse foi o programa da manhã. And okay, I'll end it off with after Mangal Aarti, then the Dhambasis sent us on a little boat ride to receive darshan from Giriraj. Yes. And we also went and did a parikram for Yes. So we did all that and the day is still continuing. It's endless, but Jai. E também aqui, vocês já devem ter visto uma foto, porque aqui logo na frente do local que estamos é o Govinda Kund, que Giriraj, ele está no meio do lago, do Govinda Kund. Então, para ir lá tem que pegar um barco. Então, alguns devotos, eles pegaram esse barco com auxílio do Pujari. Então, o Pujari levou alguns devotos, e a Sevarupa estava nesse grupo. Então, para receber o darshan de Giriraj.
E também logo aqui do lado do prédio tem Sadashiva Gangadhar, que é Shiva instalado por Srila Govinda Maharaj. E eles também tiveram esse darshan, fizeram um pequeno parikrama, e esse foi o programa da manhã. Yeah. Yeah, and we are very Hare grateful Krishna. to Gurudev's mercy. E muito, muito feliz pela misericórdia vindo de Srila Gurudev. Muito feliz. E uma coisa que eu não Yes, traduzi também, Gurudev. que aqui, just the last thing, Gurudev, just the last thing that I didn't translate, that really important. Então, uma coisa que eu não traduzi, que aqui a Sevarupa mencionou que aqui a gente estava até comentando agora, aqui a gente consegue sentir que todo canto a gente sente a presença de Srila Madhusudana Maharaj. Então, ele está aqui rodeado, ele Hare Krishna. está em todos os lugares, basicamente isso. Então, impossível não lembrar dele. E é isso que a gente tem que fazer, lembrar dele o tempo todo, que através dele a gente vai ter a conexão de Srila Govinda Maharaj, de Srila Sridhar Maharaj, de Srila Prabhupada. Ok, no translation in English. Hare Krishna. No, don't translate Hare it Krishna. in English. But your being there is connecting so many devotees, those for the first time who've not been before they're they're sharing your experience. I'm also sharing your experience, and I have been there for a little time before. So we are grateful for you all. All right, and I'm grateful you gave a little relief for the translation. So Sri Hari Prabhu got a breather, and Ishwari Devi Rasi in the corner, not the corner, but the back seat. She's giving attention. And to all of you looking through again, very happily seeing each of you. And several of you we will meet very soon in Jagannath Puri by the grace of Lord Jagannath, by the grace of Gurudev and Guru Maharaj. And may your presence coming here be nourishment for all the devotees who are not able to come at this particular time, but by heart, by consciousness, by dedication, we will all try to be present in each of the dhams where the devotees are going. And I am not going everywhere this time. All right, Shri Hari Prabhu, maybe I leave that in your hands. We run a little bit over time, as you've seen, but Yeah, no problem. very happily with you all. So Jai And I can Shri say Jai Madhusudan Maharaj ki Jai. Hare Krishna. No, I'm just going to say, about to say Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Jai Om Vishnupad Srila Bhakti Rokok Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Our Shri Rupanuga Guru Vaga ki Jai. Jai. Vishvaranya Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai. And to all the Sri Chaitanya Saraswat Acharya Vrinda ki Jai. Jai. All the assembled devotees ki Jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. And for those of you who are coming over mystically from the other side of the world, have a safe journey and rejoice in any little austerities you get, knowing you have a little austerity, but for a very big cause, very big purpose. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Namo namaha. Namaha. My Dandavat, I'll leave you together with my obeisances and my heart. Hare Hare Krishna. Então, antes de eu parar a gravação, eu vou só traduzir esse finalzinho, né? O Maharaj, ele falou que é muito legal que o Lila Moy e a Sevarupa estejam lá compartilhando esse momento em Navadvip, porque isso, de alguma forma, conecta todo mundo que, por qualquer motivo, não pôde ir. E, da mesma maneira, na semana que vem, várias pessoas vão para Jagannatha Puri, várias devotas vão para Jagannatha Puri,
e elas também vão fazer a mesma coisa, né? Elas vão dar essa possibilidade de conexão para várias pessoas que dessa vez não podem ir. Então, é muito legal que isso seja feito dessa forma. Então, ele desejou de novo uma viagem feliz e segura para todo mundo que vai, lembrando de como lidar com a austeridade da viagem em si, agradecer e ficar feliz, porque é uma pequena austeridade em relação ao benefício incrível de visitar um lugar como o Jagannatha Puri, que está nas mentes e corações de devotos que a gente não consegue nem descrever. Então agora eu vou só parar a gravação aqui. Hare Krishna.